Expedição Bem Brasil em terras fluminenses, oportunidade de contarmos mais uma história da caprinocultura leiteira, desta feita ainda no município de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o criador Fernando Stern, Capril Hydron. Fernando, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer, tudo nosso. É um prazer a gente poder estar aqui para contar mais essa história. E já falando de história, Fernando, como é que começou a caprinocultura na sua vida? Quanto tempo de atividade e por que da caprinocultura? Eu tinha minha formação de engenharia e eu tinha um auto center no Rio e cansado da vida urbana resolvi ter uma vida rural e criar bicho, que sempre foi uma paixão. Daí veio a ideia de como aqui na região serrana é mais apropriado para caprinocultura, então resolvi criar cabras. Isso já fazem 15 anos. A sua opção foi para sair de uma condição de trabalho urbano para optar pelo meio rural. Uma vida mais saudável. E aí veio a caprinocultura. Aí veio a caprinocultura. Falando aí desse período, né, você falou de 15 anos que a caprinocultura está aqui na propriedade. Nessa linha do tempo, né, da implantação da atividade, teve dificuldades na implantação? Você teve gargalos e algumas dificuldades? No início, pelas contas que fazia, era lucrativo, porque a ideia era só vender o leite para as queijarias. Okay. Mas ao longo do tempo, o preço dos insumos, o custo da produção foi subindo e a do leite caindo. Então começou a se tornar inviável. A caprinocultura foi da onde eu desisti do número grande de cabras para um número menor de cabras de produção melhor, para poder viabilizar o custo e fazer uma queijaria artesanal própria, para que pudesse manter a minha paixão, que era criar minhas cabras. Então, o principal gargalo foi mercado. Foi mercado. Mercado de leite que inviabilizou. Em função do preço pago ao produtor. Do custo. E os custos de produção do modo geral. Muito altos. Então vamos tocar num ponto que você falou aqui com relação a esse melhoramento genético, mas voltando um pouco para essa questão do início, né? Como é que foram, pensando aí no tripé, manejo, sanidade e nutrição, na implantação da atividade, né? Você que vem de uma área da engenharia, engenheiro naval, trabalhando com a caprinocultura leiteira, dois mundos bastante distantes, mas você sempre preocupado com números, com dados e trabalhar de forma muito profissional. Como é que foram esses três pilares da atividade, né? Nutrição, sanidade e a parte reprodutiva? Bom, primeiro o Capril foi implantado com a ajuda de amigos que eu tinha na Embrapa e na Rural e na Fluminense, na área de... Depois eu também vinha fazer zootecnia em Minas. Ah, então você saiu da engenharia e foi para a zootecnia também? Eu devia explicar um pouco. Então toda a estrutura foi feita baseada na racionalidade e um fluxo de produção mais simplificado, com menor necessidade de mão de obra possível. Perfeito. Dada a dificuldade que nós temos aqui no Brasil de mão de obra para essas atividades, né? Porque é um trabalho de domingo a domingo. Com certeza. Não dá para desligar a cabra da tomada. Não tem feriado, não tem como dar um ticket para comer fora. É ali 24 horas, 365 dias do ano, né? Fernando, e dentro desse processo de criação, esse apoio que você teve a oportunidade de ter o apoio, né, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, da Universidade Fluminense, a Embrapa e tal, fez diferença na implantação, na implementação, a assistência técnica, o apoio? Fez por causa da orientação, da forma para fazer as capineiras, o manejo do solo inicialmente, como manter também, fazer o Capril de uma forma mais, digamos, de uma sanidade animal melhor, né? Que menos risco de doença, porque animal confinado sempre tem um risco maior de doença. Então eles ajudaram muito na implantação, nas ideias da implantação, me ajudaram muito. E você trouxe conceitos da engenharia pensando na instalação, né? Aí você já começou a trazer o lado, o seu lado, né? Aí já é outro lado, que é de processos e dispositivos que facilitem a produção. Você pensou a instalação exatamente com esse seu conhecimento da engenharia, dos conceitos da engenharia, trazendo para dentro da implementação do Capril. O que você destacaria
Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de estar lá conhecendo o Capril. O que você destacaria como pontos que você trouxe nesse conceito e que fez diferença no dia a dia do manejo? O Capril suspenso, que mantém as cabras limpas, né, sem contato com o esterco. Também temos a facilidade depois de manuseio do esterco, que ele abaixo do Capril, para poder curtir e limpar também exige menos mão de obra. Não é diário, como seria no chão, a cabra direto no piso. A proximidade também da sala de ordenha, para facilitar o manejo dos animais. O bodil, que fica também afastado para que não contamine com cheiro de bode o leite. As capineiras também, que tem, embora seja ingrata a região montanhosa para retirar o capim, também está feito de forma a facilitar o trabalho, porque são em curvas de nível que saem numa pista central, onde que o carro possa passar mais fácil para recolher. Dentro dessa estrutura que você montou do Capril, você também comentava com a gente aqui que você procurou fazer buscando a facilidade de mão de obra, corredor central de pista de trato, com os coxos externos, sistema de bebedouro automático, e você facilitou também o máximo possível para otimizar essa mão de obra, né? Sim, porque nós temos dificuldade de mão de obra. Tem um gargalo aqui na região também? Muito grande. Tem sido aí... Os funcionários daqui não são daqui. É mesmo? Não. Teve que buscar na fora. Na área aqui não consegue. Tem sido uma recorrente, você toca no assunto que tem sido uma recorrente por onde a expedição tem passado. A gente tem até feito aí titulando aí essa dificuldade, que é um apagão de mão de obra efetivamente no meio rural. Aqui tem sido também um problema. É o mesmo problema, os novos não querem mais. Entendeu? É um trabalho realmente de domingo a domingo. Sim, tem que gostar e tem que, de fato, ter vocação, né? É aptidão para a coisa funcionar. Exatamente. Fernando, você teve um trabalho também aqui que você comentava com a gente da parte genética, né? Você comentou há pouco aqui que você procurou, dentro dessa questão em que o mercado te obrigou a buscar eficiência em função do preço do leite, né, que ao longo do tempo teve aí variações significativas, você teve um foco de trabalhar poucos animais com muita produção individual por animal e persistência e lactação. Como é que foi esse trabalho de seleção genética? Bom, de início foram comprados já animais de genética consideradas boas, mas devido aos custos de produção, a baixa do preço do leite, a única solução que teve foi melhorar ainda mais essa qualidade genética de produção através de quantidade e persistência de lactação, que é muito importante, mais importante do que a produção diária de cada cabra. E ao longo desses 15 anos chegou-se a um nível de animal que abaixo de 4 litros por dia realmente deixa de ser interessante. E aí, um ponto interessante, nós estamos conversando aqui com o engenheiro naval, detalhista nos números, e eu queria exatamente trazer essa conversa aqui, puxando um pouco esse assunto. Você leva na ponta do lápis, né? Quer dizer, a coisa tem que efetivamente te mostrar que é viável ou deixa de ser viável. Como é que tem sido essa sua avaliação dentro do seu critério de análise ao longo desses 15 anos? Como é que você vê a capinocultura? Como é que você vê essas nuances de mercado, com custo de produção, preço do leite? Como é que você tem visto isso? Como eu acredito que em toda criação animal, se não tiver as contas muito bem controladas, torna inviável, porque os insumos, principalmente soja, milho, além de variarem muito de preço, o custo é muito alto por animal. E também, quando a própria capineira, aqui se utiliza o próprio esterco curtido como uma adubação, porque também se for usar adubação química, também muito cara. E os animais, por exemplo, aqui no Capril Hydron, a média anual de produção por animal é de 2,68 litros por animal. Isso falando em 12 meses. Em 12 meses. Então, contando que em um mês eles estão secos, mas nesse mês as contas continuam. Claro, continuam, perfeito. Então eu sempre faço o cálculo pelos 12 meses, porque não tem mês que não se paga. Claro. E aí tem cabras aqui que eu deixo secar às vezes um pouco para ela descansar, mas eu deixo secar às vezes um pouco mais de um mês. Você comentava com a gente uma curiosidade, nós vamos daqui a pouquinho conhecer aqui, né, ter a oportunidade de conhecer, ver a ordenha, ver o rebanho,
você fala que nesse processo de seleção genética, você passa a ter até uma dificuldade de manejo, dificuldade de secar as cabras, né? Como é que é isso? Tem dificuldade de secar. As cabras, eu tenho que quase que cortar a alimentação dela para estressá-las, para elas secarem, porque senão elas continuam... Emenda uma lactação na outra. Emendo. E como elas têm uma curva de lactação que cai muito suavemente, se eu deixar, elas vão até uns 2 anos. Eu corto elas e após 11 meses elas ainda estão dando 2 litros por dia. Então é uma dificuldade de você trabalhar esse manejo, evitar mastite, etc. Existe todo um trabalho que você tem que fazer a mais, né, para poder... Isso foi fruto desse processo de seleção, né? A persistência de lactação, como você comentava. Eu dou mais aqui, valor do que até a quantidade. A quantidade tem que ser pelo menos uns 4 litros, mas a persistência é muito importante. Quer dizer, então esse foco você continua mantendo aqui de seleção. Cabra abaixo de 4 litros que não tem a persistência... porque um animal, por exemplo, que dá 7 litros, mas 2, 3 meses depois cai para 1. Claro, na média... Se for fazer a média, não deu nem 1 litro. Pô. É verdade. Então, esse de fato é importante você, criador de cabra, que está acompanhando aqui a Expedição Bem Brasil, de ter a oportunidade, né, de acompanhar o raciocínio, principalmente esse trabalho que o Fernando tem feito, que é entender a importância da persistência de lactação, a média ao longo desse período de lactação, para que ela se pague toda a atividade de forma geral. Quer dizer, o foco tem que ser esse, né, velho? Poucos animais produtivos com boa persistência de lactação. Exatamente. Tem que ter uma produção maior, muitos animais, mas sempre com a qualidade alta de animal, porque um animal ruim e um animal bom consome o mesmo alimento. O mesmo alimento, que ele vai consumir em função do peso vivo dele. E aí a questão é mesmo, então tem que se pagar, né? A gente costuma brincar, porque nós temos um inquilino que tem que pagar o aluguel, né? O aluguel é leito balde, né? Não tem como ser diferente. Né? Fernando, tem uma curiosidade aqui, né? Por que do nome Capril Hydron? Dá a origem do nome do Capril. Hydron é uma cabra sagrada de mitologia nórdica, que ficava no chamado Templo de Odin, lá no Valhalla, que era o que dava o hidromel para os guerreiros que iam pro paraíso deles, né? E essa era a cabra de Odin. E aí veio a ideia, buscando aí a origem do nome. Então, até o símbolo daqui a logomarca, é o pote de ouro embaixo, que é o recolhendo hidromel da cabra Hydron. Fica a curiosidade. Se alimentava, inclusive, de uma árvore que na mitologia representava o mundo. As folhas dessa árvore, que eram lá o Valhalla, o templo onde iam os guerreiros, ela se alimentava dessas folhas. Então tem toda essa mitologia, essa característica, essa história para a criação do nome. Então você que acompanha a Expedição Bem Brasil, a Expedição Bem Brasil também é cultura. Então você que vai ter a curiosidade de entender, de conhecer aqui o nome Hydron, pesquise mais um bocadinho para você entender essa história que o Fernando traz aqui para dentro do Capril. Fernando, vamos ter a oportunidade de conhecer lá o Capril, ver esses detalhamentos aqui de instalação e rebanho. Vamos lá para a gente ver esse trabalho? Vamos sim. A oportunidade que a gente vai ter agora de conhecer aqui esse projeto, esse trabalho sendo desenvolvido aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, município aqui de Nova Friburgo, para entendermos um pouco mais do processo de produção, instalações, ordenha e no manejo reprodutivo e nutricional aqui do rebanho. Vamos lá para conhecer. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Fernando, o planejamento das instalações aqui foi um detalhe que o senhor fez para e passo, colocando a ponta lápis, aliás, aproveitando toda a sua expertise da engenharia, trazendo aqui para dentro do Capril, né? Como é que foi esse planejamento? A ideia inicial era fazer 3 caprios desse tamanho. A ideia era só vender o leite. Mas, com o passar do tempo, eu fiz o primeiro galpão e fui vendo as dificuldades que existem de produção de capim nessa área, que no inverno é muito fria.
E era para ser um de um lado e outro do outro. Aqui seria o corredor central, que ligaria os capins para a sala de ordenha, para ficar uma forma prática, perto, né? Que seria o caminho. Mas aí, com o preço do leite caindo e a dificuldade de mão de obra e de produção de capim no inverno, eu optei por ficar só com... Limitou o número de animais em função disso? O número de animais. Eu tive 170 animais aqui. Em produção? Hoje em dia, estou com 32, se eu não me engano. Então, o senhor adaptou a essa realidade de mão de obra, principalmente a produção de volumoso que o senhor comentava. E uma produção que mantém a queijaria que foi feita aqui e consegue manter isso tudo com poucos animais, mas de produção alta e persistência alta. E aí foi o objetivo do senhor de trabalhar essa seleção dos animais. Animais com poucos animais, mas com muita produção. Exatamente. Né? Quer dizer, permitindo aí, dentro dessa estrutura que o senhor montou, ter a produção viável, né, atividade. Fala um pouco para a gente das instalações, que características o senhor traz para as instalações, dentro do planejamento que o senhor fez, como é que foram as divisórias, o trabalho que o senhor vem fazendo aqui do manejo. Suspenso, para ter uma necessidade menor de mão de obra, devido a o animal no chão dá uma mão de obra muito grande para retirar esterco. Aqui não, eu retiro uma vez por semana e eles vão curtindo aqui embaixo mesmo do capil para depois ir para as capineiras. Então facilita... só me consome meio expediente por semana de uma pessoa. Perfeito. E os animais ficam mantidos em um local limpo. Trazendo bem-estar animal também numa condição adequada, né? O senhor fez aqui as divisórias em função de categorias? Como é que foi esse planejamento das divisórias? Não, as divisórias são em múltiplos de 16, as do meio são de 4, em função da ordenha, que é a ordenha para 8 animais por vez. Perfeito. Então o objetivo das divisórias foi em função da ordenha também. Cada baia tem pelo menos 2 metros quadrados por área para animal. Espaço por animal. O senhor fez também um sistema com corredor central, com os coxos, né, facilitando esse trabalho. Para facilitar o carrinho para entrar, para distribuir o alimento. E no final tem um armário que é de medicamentos. Vamos lá para conhecer um pouco mais esse detalhe? Então mostra aqui para gente. Esse sistema facilita muito, né, senhor Fernando? Facilita. Ter um corredor central, uma pista de trato com os coxos externos, né, um coxo de bom tamanho, coxos grandes, que cabem um trabalho de facilita bem a distribuição de alimentos. E essa mão de obra, como o senhor comentava, com a dificuldade da mão de obra, a instalação sendo de fácil manejo, isso ajuda muito. Né? A racionalidade da construção faz com que você tenha um melhor aproveitamento da mão de obra, necessitando de menos pessoas. Né? O senhor fez um trabalho também aqui com os animais, o senhor comentava com essa preocupação de manter os animais numa condição de manejo de limpeza. O ripado foi a sua opção aqui desde o início. Você trabalhou desde o início o ripado. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui as instalações funcionais, extremamente práticas, um sistema de ripado, proporcionando aos animais bem-estar animal, facilidade de mão de obra, com um sistema desenvolvido aqui no Capril Reidrum, aqui no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Senhor Fernando, o senhor tem trabalhado a nutrição dos animais aqui, trabalhando com capim in natura, né? Capim in natura. Capim em produção própria aqui na propriedade. Isso. É suficiente para manter os animais. O senhor fala que o senhor não trabalha com a silagem, né? Não. É o capim in natura. Só capim in natura, soja e milho, só. E tem dado uma boa resposta? Tem. Animais tranquilo. Dentro dessa produtividade que o senhor tem, mantém a produtividade? E pela qualidade do leite também. Focado aí na produção, na verticalização que o senhor faz aqui os queijos, né? O senhor tem tido uma qualidade de leite com sólidos melhor? É um leite menos ácido, tem uma qualidade e um sabor diferente. Nós estamos vendo o manejo nutricional, trabalhando os animais aqui com o capim picado e a ração concentrada produzida aqui na propriedade, mantendo aí o manejo nutricional dos animais aqui no Reidrum. Senhor Fernando, o senhor tem trabalhado a produção do concentrado na propriedade, né? O senhor formula aqui, faz a batida da ração aqui mesmo. Formula aqui, faz aqui com soja e milho. O senhor comentava com a gente
e faz a mistura que fica aqui. Uma vez feita a mistura, está aí pronta para ir para os animais. O senhor faz o fornecimento em função da produção ou os animais comem uma quantidade igual para o cabra? Não, ou ela come igual. Come igual. Cerca de 1,4 quilos por dia. Por animal. O senhor falava com a gente uma particularidade da região aqui, né? O município de Nova Friburgo, com a característica da produção pecuária, só tem alguma dificuldade ou um custo maior na aquisição desse insumo, só tem que trazer um pouco mais de longe, não é isso? Porque hoje em dia não tem mais ninguém que cria nem vaca aqui em Friburgo. Então, até ração de vaca é difícil de encontrar. E como as rações de vaca, quando chegam, são as de baixa qualidade, que para aumentar o teor de proteína são com ureia, eu optei por fazer aqui, que eu sei o que tem. Claro. O senhor está trazendo os insumos, né, já buscando fora, para poder ter a oportunidade de fazer aqui a batida da ração aqui na própria propriedade. Então, aí a preparação aqui do concentrado, utilizando como base aí energético fubá e proteína a soja, visando a produção de concentrado na propriedade. Sr. Fernando, um detalhe importante aqui é essa fase de cria e recria, né? Nós estamos aqui com as futuras matrizes do plantel. Quer dizer, para isso tem que ter um trabalho sendo feito, um protocolo sendo feito para permitir um crescimento adequado para ter essas fêmeas aí no plantel, né? Como é que o senhor tem feito esse protocolo? Como é que é o trabalho aqui de amamentação? A amamentação, a gente dá o colostro pasteurizado, depois o leite das próprias cabras fervidos. A gente mantém até uns 45 dias a amamentação. Depois começa a dar uma vez por dia só e começa a botar o capim, um pouquinho de ração para elas irem já mudando. Quer dizer, do nascimento até o desmame, aleitamento artificial com leite pasteurizado, tanto o colostro quanto o leite. E à medida que vai chegando próximo da época de desmame, você vai reduzindo esse volume de leite. Fica aí até os 60 dias, ainda toma um leitezinho. E aí vai cortando uma mamata, você faz 2 ao dia? Faz 2 ao dia. E próximo do desmame, você corta uma e mantém uma só? Porque compensa alimentar bem, sem economia no início, para que elas possam se desenvolver bastante. Um bom desenvolvimento, né? E aí, efetivamente, tem aí as futuras matrizes do plantel, né? Nós estamos vendo aí, inclusive, o que chama a atenção, quando a gente falava Essa daqui está com 40 dias. Exatamente, chama a atenção exatamente isso, né? O senhor tem uma característica dos animais aqui, um bom comprimento, com o tamanho, né, dos animais aqui. O senhor foi fazendo essa seleção ao longo desses últimos 15 anos, né? Nós estamos vendo aqui esse manejo do nascimento ao desmame com os animais com aleitamento artificial e também já com a ração, para que os animais estejam amamentando e comendo a ração, desenvolvendo já para buscar o desmame aos 60 dias. Sr. Fernando, nós estamos aqui numa parte importante do capril, não menos importante que as demais, mas fundamental, que é a questão genética. Nós estamos aqui no bodário, né? O senhor está aqui com exemplares aqui, selecionados a dedo, que o senhor vem fazendo esse trabalho de melhoramento genético ao longo do tempo, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho e desses animais que nós estamos vendo aqui. Esses animais são selecionados a partir da genética e também por docilidade, né? Porque eles são, como pode dizer, são animais dóceis, que não quebram tudo, fáceis de lidar para levar para cruzar, para tirar, são tranquilos. E o senhor tem feito um trabalho aqui com monta natural? Monta natural que a gente faz. O senhor tem feito aqui estações, o senhor tem condição de organizar o plantel para manter produção de leite o ano todo? Como é que o senhor tem trabalhado? A gente tem procurado agora fazer com 2 montas por ano, para poder manter a estabilidade, né, do leite. Para ter a matéria-prima toda para a produção aí dos queijos, né? Então, esses animais, hoje o senhor tem trabalhado com 2 bodes, né? Tem esse que nós estamos vendo aqui, tem um outro também muito bonito aqui, inclusive muito novo, né? Esse é novo, tem 1 ano. São animais aqui que fazem parte do time de reprodutores aqui do plantel, né? E trazendo aí toda essa qualidade genética que a gente teve a oportunidade de ver lá no balde, que é importante. Quer dizer, aí vem exatamente esse trabalho dessa vez, o resultado dessa seleção, de fazer um processo de organização do plantel ao longo do tempo, o resultado está lá no balde, que é o que é importante. Esse ainda vai ser testado, porque as filhas nasceram agora, algumas são desse. Esse aqui já é mais velho, eu já tenho o resultado de ser um reprodutor bom, são cabras boas de leite também. E que mantém esse trabalho que o senhor está fazendo de cabras de alta produção, né?
Já está mais do que testado aqui já esse na já tá propriedade. testado. Né? Esse aqui ainda vai, é bonito. Já vamos ver o resultado agora no balde. Vamos ver o resultado. E tem mais um novinho ali ainda. Já vai entrar no time também? Está selecionando para cá? Esse aqui vai ficar aqui até se aposentar. Até o dia da morte, né? Porque esse é xodó, esse é muito tranquilo. Já fica aí parte do time de reprodutores. Então esse foco aqui do Capriu Rei Drum aqui de Fernando, no município de Nova Friburgo, tendo esse cuidado da seleção genética com animais de alta produção, reprodutores que trazem aí essas características da docilidade e principalmente filhas com boa produção, persistência de lactação e produção individual por animal. Super, nós estávamos tendo a oportunidade de ver o fornecimento do capim in natura, né, para as cabras. Dentro do manejo que o senhor tem feito aqui, o senhor tem trabalhado exclusivamente com capim fresco no coxo, sem fazer silagem. Nós estamos vendo ao fundo aqui uma capineira. Como é que é o manejo que o senhor tem feito aqui da produção de volumosos? Não, nós temos várias capineiras aqui, tem essas daqui, tem mais aqui, tem mais 1 hectare mais ou menos lá em cima. E a única coisa que a gente faz é corta, deixa uns 2 dias e tal, vai para desidratar um pouco e é picado e fornecido ao coxo. E a adubação o senhor tem utilizado aqui o próprio esterco, dentro daquilo que nós vimos lá, que o senhor tem feito trabalho de curtir, de fazer preparação, vem todo para essas áreas aqui. Uma parte do capim volta. Já vem para lá. O senhor comentava com a gente aqui, uma das dificuldades que o senhor tem aqui é a questão da topografia do terreno, que dificulta um pouco o senhor trabalhar com outros tipos de volumosos, né? Por exemplo, a silagem de milho inviabilizaria o senhor fazer aqui, né? Não tem áreas planas suficientes para... É um limitador, é um gargalo que o senhor da produção. Só se eu já pensei em fazer ensilando, né? Fazer um pré-secado. Perfeito. Mas no momento... Tem suprido bem aqui o volume. O senhor comentava com a gente também um outro detalhe, que o senhor dimensionou o rebanho em função da questão da mão de obra e da produção de volumosos, né? Quer dizer, hoje o senhor está equacionando isso, para e passo, né? Quer dizer, o rebanho cresce se tiver condição de produzir volumoso. Esse capim todo que tem aqui alimenta, é suficiente, apenas suficiente para os animais que tem aqui. Que a gente tem comentado sempre, né, Fernando, a importância do planejamento alimentar, principalmente no sistema de produção intensivo. Eu brinco que a gente é garçom dos bichos, né? Levar prato 365 dias do ano no coxo, né? Quer dizer, tem que ter comida, tem que ter volumoso, né? E seca tem todo ano, né? Não, e aqui o problema é o inverno. Mais rigoroso. É o inverno porque o capim não cresce. Nós estamos que altitude média aqui na propriedade, senhor? Aqui está 1.150. 1.150 metros. O inverno aqui realmente é intenso e bastante frio, né? O inverno esse ano está atípico, mas passa 3 meses aqui abaixo de 15 graus. E aí é uma condição em que o capim não cresce, né? Não cresce, fica paralisado um bom tempo, né? E por isso a necessidade do planejamento. Nem adianta irrigar, é verdade, não responde efetivamente. Né? Então nós estamos vendo aqui esse trabalho com a produção de volumosos, tendo a possibilidade de ver aqui ao fundo, o capriu lá no fundo e aqui a capineira. Está sendo trabalhado uma das áreas de capineira para a produção de volumosos no decorrer do ano aqui no Capriu Rei Drum, aqui no município de Nova Friburgo. Bom, Fernando, nós tivemos a oportunidade de conhecer, de ver esse trabalho que você fez aqui das instalações. Sempre parabéns, em primeiro lugar, pelo trabalho. A gente vê realmente o cuidado e o zelo que você teve, né, nesses 15 anos de trabalhar. Os detalhes das peças, né? Você que está aí muitas vezes acompanhando a gente e não tem a oportunidade de ver detalhes. Instalações que não levam prego, tudo no encaixe, parafusada, com os detalhes de um engenheiro naval não poderia ser diferente, né, Fernando? E é importante isso, né, Fernando? A instalação tem os princípios que a gente fala de durabilidade, baixo custo e ser prática, né? Ter facilidade de manejo. E foram princípios que você adotou, né? Foi. Ter essa questão de vida útil e de facilidade de manejo. No caso do Capriu, a única parte ali que é substituível, né? Que de manutenção é o ripado. Porque tem o desgaste natural. Da urina,
fiz. O resto eu fiz de uma maneira que, como eu já não estou muito novo, eu fiz de maneira que tivesse que durar o suficiente, pelo menos mais que eu. Né? Porque eu falei que eu não quero fazer de novo. De fato, a gente percebe que teve esse cuidado, né, muito bem trabalhado. E aí vem também os detalhes do manejo, né? Você que está aí nos acompanhando, vai ter oportunidade nessa visita que fizemos agora lá, aquele manejo que você fez também da esterqueira, né? Na parte baixa do próprio ripado, onde você vai manejando o esterco, fazendo todo o processo de fermentação da compostagem no mesmo espaço. Facilitou muito a mão de obra, né? Foi uma ideia que eu tive fazer, foi até... Ficou provisório, acabou ficando, que era fazer de alvenaria, mas eu não tinha certeza se não ia dar cheiro. Primeiro ia ficar desagradável lá dentro, então eu fiz aquela com madeira experimental. E deu certo, porque realmente não dá cheiro, ficou prático. Ficou muito funcional, né? Me consome, para manter o esterco ali, me consome 4 horas de mão de obra, 4 horas de dia, por semana, né? É uma limpeza uma vez por semana. Uma vez por semana, que usa e perde cerca de 4 horas. Perfeito. Então não ocupa muito um funcionário e ficou prático. E no último módulo ali já ensaca para poder levar para as capineiras, que aí bota no carro e já leva para as capineiras para adubar as capineiras. Lá nós vimos, lá são 5 módulos, né? 5 espaços. Tem 6. 6 espaços. O sexto é onde que... Quer dizer, então, em média, 40 dias para sair no último, lá na frente. Você limpa uma vez por semana. Uma vez por semana. Então você vai sempre movendo. Aí vai, né? Antes de limpar a parte de baixo, já vai revirando, já passando para a seguinte, aí a primeira fica vazia e aquele esterco vai para a primeira, para ir seguindo a ordem. Você que está acompanhando a Expedição Verde Brasil, para entender esse processo, você vai ver nas imagens que a gente está falando, abaixo do ripado, exatamente na projeção do corredor, foi feito esse sistema aí embaixo, na parte de baixo do ripado, onde são 6 caixas que têm níveis diferentes e que na primeira caixa, no primeiro dia de limpeza, recebe o esterco e a partir daí de 7 em 7 dias ele vai mudando até a última caixa, daí já vai com a compostagem pronta. Já está pronta para ir para as capineiras. Bastante funcional, bastante inteligente. Fica aí a ideia para você que está acompanhando a Expedição Verde Brasil, que muitas vezes tem a dificuldade de fazer um trabalho nesse sentido. Fica aqui a sugestão do trabalho feito pelo Fernando, que é extremamente interessante. Fernando, outro desafio você mostrava para a gente há pouco também, nós estamos aqui numa região de topografia bastante acidentada, né? A sua propriedade também está inserida nesse contexto aqui da serra. Né? E aí vem a sua um gargalo, para você um gargalo, que é o planejamento alimentar. O dimensionamento está em função da sua capacidade de produção de alimentos. Que me enganou muito tempo. Eu achava sempre que ia dar. Chegava na seca, chegava no inverno, passava perto, no estado do Rio de Janeiro. E hoje você tem trabalhado no par e passo, né? Produção de volumoso e sal mineral, para alimentar, porque nessa região, por causa do inverno muito frio, para alimentar até os 40 cabras, eu preciso de 2 hectares. Para poder manter 365 dias do ano, período de chuva e período de seca. Nós estamos a que altitude aqui? 1.150 metros. Então você imagina aqui numa região de serra, temperatura de inverno aqui na época de inverno vem a quanto? Às vezes em 4 graus, 3, 4, 5, mas fica numa média de 9, 10. Esse ano que foi um pouco mais fora da curva, né? Mas aí você que é produtor, que é agricultor, sabe que no inverno as capineiras não desenvolvem. Mesmo irrigando, mesmo abaixo de 15 graus, não fica latente. Né? Então não adianta irrigar. Não. E aí a necessidade de planejamento, realmente trabalhar para que você tenha produção de volumoso ao longo do ano, para evitar de buscar volumoso, né, Fernando? Se for para comprar fora... Não, e nem buscar também, que não vai ter na região. Na região, porque a situação topográfica é a mesma, né? Aí começa a encarecer. Vai ter que comprar pré-secado, outros tipos de... Aí vem o frete, né? Aí mata a equação. E para a qualidade do queijo que eu faço também não é indicado. Interfere na qualidade do leite. Interfere. Entendi. Bom, falando aqui desse processo de produção e já falando da qualidade dos queijos e falando do leite, você tomou a decisão de verticalização da produção. Nós vamos daqui a pouco lá conhecer o laticínio. Por que da verticalização? Dentro dessa história, você falava com a gente do mercado, de preço. Como é que foi essa tomada de decisão? Veja que, movido ao desafio 24 horas por dia, saiu da engenharia naval, foi fazer a zootecnia e entrou dentro do processo de produção
de leite de cabra e agora virou alquimista também, transformando aí o leite em queijo. Como é que foi esse processo? No início era viável, o custo de produção do leite e o preço pago pelo leite era viável. Ao longo do tempo começou a diminuir o preço pago ao leite e aumentar o custo de produção, tornando-se inviável. Até um ponto que eu ia até desistir. Você chegou a pensar em parar? Cheguei a pensar em parar, eu ia acabar com tudo. Não tirava dinheiro do bolso. Na época eu estava tirando R$2.000 do bolso por mês. Para fornecer leite para as queijarias. Eu pagava. Você estava bancando a queijaria. Eu pagava para as queijarias. Então eu, como gosto de criar animais, eu resolvi ir ao final da cadeia, que é fazer uma queijaria artesanal, diminuir o número de animais para simplificar o processo, e é o que hoje nós temos, né? Uma queijaria artesanal cujo leite é o único exclusivamente usado de produção própria. E como é que foi essa fase de passar a ser, né, o mestre queijeiro, né? Trabalhou, você fez cursos disso? Como é que foi esse trabalho? Muita pesquisa e experiência, né? Quando eu decidi fazer a queijaria, fiquei mais de um ano fazendo minhas experiências a partir do conhecimento que eu ia adquirindo, fazendo a pesquisa, como que era feito o queijo artesanal nos tempos antigos. Então, tentando reproduzir isso. E eu acho que ficou um produto que está atendendo bem o mercado e a clientela. Você foi tão autodidata no processo? Você não saiu para fazer curso de queijeiro, de mestre queijeiro? A engenharia ajuda bastante. Pesquisa, né? Inclusive eu fiz o grana padano de cabra e mussarela de cabra, que é chato de fazer. Aliás, pouca gente não gosta de fazer. Não, é difícil fazer. É difícil. Só que para uso, por exemplo, em pizzaria, o rendimento é muito baixo, fica muito caro. Perfeito. Mas ele é difícil, porque não é igual fazer de faca. Os pontos são completamente diferentes, ponto de temperatura, ponto de tudo é diferente. E o grana padano tem um tempo de maturação também bastante longo, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio de maturação. Então você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, que a gente sempre procura enfatizar, Fernando, que quem está acompanhando, principalmente o consumidor, o queijo não nasce na prateleira do supermercado. Não. Por trás dele tem muita história, muita pesquisa, muito trabalho. Você imagina uma cabra que leva 5 meses de gestação, vai parir uma fêmea, mais 7 meses, 8 meses para ela entrar em idade de reprodução. Aí ela vai cruzar mais 5 meses de gestação para começar a dar o leite, produzir o queijo, para 1 ano e meio depois ele está maturado para chegar na sua mesa. Então, por trás disso... Como diz um sociólogo que às vezes eu vejo, a cabra não dá leite, você tem que tirar. De fato. E aí, por trás disso tem custo, tem instalação, tem investimento, melhoramento genético. Alto. Alto. E é importante, né, essa oportunidade das pessoas entenderem esse processo, né, Fernando? Principalmente para o cidadão urbano, que nunca teve a oportunidade de vivenciar o dia a dia da atividade rural. Não é uma atividade simples e é uma atividade de muita dedicação, né? De domingo a domingo. Ligado. Não tem feriado, não tem carnaval, as cabras não saem para o carnaval. E esse processo de produção, de maturação, os queijos com as diversas modalidades, quer dizer, quando você pega o preço, muita pessoa discute o custo, o preço, né? Quer dizer, a questão é saber como fez e o custo que fez para chegar naquele preço, né, dentro daquela disponibilidade para o consumidor final, né? As pessoas às vezes acham o preço que eu sempre falo, né? O leite de cabra caro, mas pagam às vezes o mesmo valor uma garrafa de água. Mais ou menos por aí. Que ninguém teve trabalho, né? Coletou na fonte, vai ali, bota a garrafinha ali, esse é o mesmo preço do que o... Bem diferente do processo de produção de leite, né? É tão importante, né, ter a oportunidade aqui, através da Expedição Bem Brasil, a gente sempre enfatizar, você que está aí nos acompanhando, tem a oportunidade de vir conhecer, visitar uma propriedade, entender esse processo dinâmico, esse ciclo de produção, para que você tenha acesso a esses produtos de excepcional qualidade, diga-se de passagem. Fernando, vamos ter a oportunidade lá de conhecer o laticínio, vamos lá para ver um pouco desse processo, desse trabalho? Vamos lá. Vamos conhecendo aqui mais um pouco do detalhamento aqui, Capril Hydro, do criador Fernando Stern. Vamos lá para conhecer o laticínio. Seu Fernando, um detalhe que chama atenção aqui na preocupação da instalação, no planejamento que o senhor fez, embora o senhor tenha tido a opção de fazer o ripado, mas a preocupação de manter uma condição
da instalação que permita uma limpeza com facilidade, né? Sim. No seu sofrimento para limpar, ser prático, é cimentado, inclusive, para facilitar a retirada do esterco. E é curtido aqui embaixo mesmo, são vários divisões. Então começa... Você fez um sistema de caixas aqui. De caixas que começa quando o dia de limpeza vai revezando, vai jogando para o primeiro e o seguinte e tal. Aí o primeiro fica vazio e o esterco que vai ser tirado vai para o primeiro para começar a curtir. Para quando chegar na caixa final, já está pronto para ir para ensacar aqui, que vai para as capineiras. E isso facilita, dentro do próprio espaço aqui, isso facilita fazendo esse manejo, vem tombando aqui uma sequência, né? Fica prático. Da primeira para a última caixa. E isso fez uma altura aqui que permite, né, que a pessoa trabalhe aqui com tranquilidade aqui embaixo, né? Quer dizer, em qualquer área que ele tiver aqui, qualquer espaço, é fácil. Tem a altura adequada para que o funcionário trabalhe aqui efetivamente, né? Só tomando agora na brincadeira, cuidado quando elas não urinam. Vou ser batizado aqui, né? Batizado. Então fica aqui esse detalhamento, né, sendo elaborado aqui. É interessante o trabalho com as caixas aqui, que ficam logo abaixo do corredor central, que está acima da gente aqui no ripado, onde é feito esse processo de tombamento, a reviragem do esterco, que ele vem seguindo essa sequência, passando de uma caixa para outra, chegando no final aqui já com o esterco curtido, pronto para ser levado à capineira. Então no próprio espaço aqui do ripado, permitindo todo esse manejo, essa facilidade e mantendo a limpeza nós temos frequente. Aqui que põe para prender o saco para ensacar aqui, ó. Fez um suporte para facilitar, né? Os sacos são para levar para a capineira. E o senhor falava, o senhor faz uma limpeza aqui semanal? Semanal. Quer dizer, uma vez por semana, vez por semana rapa tudo embaixo e vem colocando para dentro das caixas. Faz a Em viragem. termos de mão de obra, 4 horas. Facilita bastante, né? Facilita bastante. Mantém a condição de higiene, sanidade do rebanho e facilita também, todo o trabalho. Vai, né? Curtindo o próprio calor, vai matando micro-organismos, larva de mosca. Inclusive, o senhor chamava a atenção da gente aqui, nós estamos aqui já desde cedo acompanhando o trabalho, isento de mosca, zero de mau cheiro, quer dizer, mantém o ambiente em condições adequadas, sanitário e bem-estar animal, né? Com certeza. Tá, então nós estamos vendo aí todo o trabalho que foi feito, a preocupação desse planejamento, a organização para a facilidade do manejo aqui da esterqueira na própria estrutura aqui do ripado. Senhor Fernando, agora é o momento da ordenha, efetivamente, né? Os animais já bem condicionados aí, a ordenha, né? Aqui só faz a ordenha por lotes, né? O senhor organiza aqui por lotes. Por ordem de aparição, por idade, como é que o senhor divide isso? Não, é aleatório, mas você sempre vem seguindo uma sequência a ordem, de lotes. Elas sempre vão para o mesmo lugar na ordenha. A ordenha acaba em 8 por vez, mas às vezes vai como foi agora, vão menos. Essa baia aqui só está com 6 animais. Então, de acordo com os lotes, o senhor vai fazendo os lotes que são por idade. Nas ordenhas. Vamos lá para olhar, vamos ver a ordenha? Vamos lá conhecer, vamos ver o trabalho aqui da ordenha Capril Redrum, aqui no município de Nova Friburgo. Senhor Fernando, ao longo do tempo, o senhor foi fazendo um trabalho de seleção dos animais aqui, buscando eficiência produtiva, né? Isso. Como é que foi o trabalho que o senhor desenvolveu? Como é que é a meta aqui de produção por animal? Como é que o senhor tem feito? Eu só fico com animais que dão pelo menos 4 litros por dia. E de preferência os animais maiores, porque tem uma reserva que o animal pequeno não fica muito sacrificado, né? Então, se vê que são animais grandes como essa daí, ó. O senhor tem feito um trabalho buscando a eficiência produtiva com produtividade média por animal acima de 4 litros. O senhor trabalha aqui com 2 ordenhas, como é que o senhor faz? 2 ordenhas por dia. Então, estão vendo aqui o trabalho da ordenha, já com os animais, como o senhor Fernando comenta com a gente, com produção individual por animal acima dos 4 litros. O senhor Fernando, o senhor fez um trabalho ao longo do tempo aqui buscando produtividade por animal, mas também outros indicadores que o senhor considera importantes para o processo, né? Fala um pouco para a gente isso.
Nós escolhemos as cabras aqui por quantidade de lactação, né? E persistência da lactação também. O senhor tem conseguido uma boa persistência com os animais? Eles são difíceis de secar, elas produzem bem, terminam em 10 meses, elas estão ainda com 2 litros de dia de lactação. Mantém uma produção alta. Mantém a curva de queda de lactação, é muito suave. O senhor comentava isso, né? Essa característica de que o senhor consegue manter, quando ela atinge o pico de lactação, ela segue nessa curva por um bom tempo, né? Com a queda muito baixa. O que traz aqui esse processo que eu buscou. Poucos animais, mas com alta produção. Alta produção de 20, 25 animais, consegue chegar a 100, 120 litros por dia. É fantástico, né? Uma preocupação aqui no Capril Reidrum, aqui no município de Nova Friburgo, buscando eficiência produtiva e reprodutiva com animais de alta produção, o que impacta efetivamente no custo final, né, seu Fernando? Muito. Quanto mais animais, mais boca comendo, manejo, instalações. Até duro come igual. Vem por aí. É bom destacar que essas cabras aqui, elas não são, tipo assim, forçadas na ração, né? Não. É uma quantidade de comida que é até baixa para a produção delas. É qualidade do animal mesmo. Esses animais aqui, se fosse colocar assim, uma silagem, um feno, aqui, deixar uma média aqui tranquilo, de 6, 7 litros de leite diário tranquilo. Aqui é um consumo de ração baixo pelo tamanho do animal. Aqui é a qualidade dela mesmo, esse tipo de leite que o senhor está falando. São cabras grandes e a média que elas comem é 1,4 quilos por dia de ração. De ração, concentrado que o senhor produz aqui mesmo na propriedade. Nós vamos falar daqui a pouquinho de nutrição, como chama a atenção, né, o seu colaborador, são cabras que o senhor buscou seleção ao longo do tempo. Quantos anos de seleção que o senhor vem trabalhando nisso, senhor? 15 anos. 15 anos de seleção. Ele foi buscar realmente genética focada nessa característica, né? Animais de alta resistência, com eficiência produtiva, que respondem mesmo a um trato menor, continuam respondendo com uma boa produção, né? Com certeza. Tem muitas aqui que são netas do colado. Que é um bode famoso francês. Então nós estamos vendo aí essa resposta dos animais, mesmo com a alimentação, numa condição, como comenta, sem forçar os animais, com uma boa produção, com animais que têm potencial para serem mais produtivos ainda. E Fernando, mais um lote chegando aí, e sempre com o mesmo padrão que o senhor chamava a atenção, né? Animais de bom porte, grande porte, que tem essa capacidade de lactação, né, por animal, dentro dessa persistência de lactação e contrato que o senhor faz com a realidade da propriedade, que as contas fecham, né? Que tem que fechar no final do mês, né? Estou desconfiado aí. Muda. Já vai lá pro canto dela. Ficam muito condicionadas, né? Ao horário sempre e ao sistema, no mesmo custo. Inclusive, se tiver dentro da mesma baia um animal que não está lactante, você pode botar no canto que ela fala, bota menos ração. Porque ela vai sempre no mesmo lugar. Ela vai no mesmo número, sempre no mesmo lugar. Fica muito condicionado realmente, né? O senhor também tem trabalhado aqui o sistema de ordenha mecânica, fazendo todo o trabalho, né, com os cuidados que o senhor comenta com a gente, fazer o pós-dipping, né, o leite automaticamente daqui já vai para o resfriador, para o processamento. Já, o resfriador é em frente. O senhor verticalizando a produção aqui na propriedade, né? Nessa fase agora, o senhor está... E daqui vai para a queijaria, que é aqui dentro mesmo. Então, vamos ter a oportunidade de falar daqui a pouco sobre a produção de queijos aqui, entendendo um pouco o processo de produção aqui do Capril Reidrum, no município de Nova Friburgo, aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Fernando, sempre um outro detalhe também que chama a atenção no trabalho de seleção é posição de úbrio, musculatura, tamanho de tetos adequados ao manejo, né, principalmente a ordenha mecânica, né? E animais que têm sustentabilidade para essa produção por animal, né? Sim. Quer dizer, também foi o critério que o senhor foi utilizando também ao longo dessa seleção? Nem tanto, porque tem muitos aqui que os ligamentos não são muito bons. Mas como são animais de produção alta, eu nunca descartei, não. A gente percebe que essas novilhas, por exemplo, que são
O senhor comentava, são um lote aqui de segunda cria, né? Mas tem São de segunda cria. Bons ubres, né? Bom alinhamento, bons. Quer dizer, tem uma característica além da produção. E um lote com boa produção? Sim. Para animal? Todas elas aqui estão passando 3,5 litros. Quer dizer, segunda cria. É, segunda cria. Tem umas aí de 4 litros. Aquela ali passa de 4 litros. Aquela lá dá 4 litros também. Aqui, todas elas aqui, a média, uma aqui pela outra, fecha 4 litros. Fantástico. Esses dois lotezinhos aqui. Um trabalho sendo feito aqui com produção por animal, produtividade e persistência de lactação na produção de leite. Sr. Fernando, visando aí a qualidade do produto final, que é o queijo, uma das condições é o leite ser resfriado rapidamente, manter uma condição de temperatura adequada, né? Ele sai dali logo, acabou a ordenha, já vem para aqui. Uma vez saindo da sala de ordenha, e aqui ele é mantido a 4 graus. O senhor tem processado o leite todo dia aqui no laticínio? Não, eu produzo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Então ele está aqui resfriado até o processamento, mantendo aí a condição de temperatura adequada para o processamento lá dos queijos. É para poder, vamos dizer, processa na segunda, depois na quarta, porque eu preciso de 2 dias. Então, o leite que vai para a queijaria termina o processo na sexta, e sábado e domingo eles estão de folga. Quer dizer, a oportunidade efetivamente também de só ter um volume de leite também para ter um processamento mais eficiente, né? Dentro da queijaria. Nós vamos ter a oportunidade de conversar daqui a pouco sobre a verticalização, então aí fica, né, sempre o registro do cuidado de todos os produtores que trabalham com a produção de leite, o resfriamento imediato para manter a qualidade do leite, visando a matéria-prima de qualidade para a produção dos queijos finos aqui com leite de cabra. Fernando, você fez um trabalho aqui de verticalização da produção, né? Trabalhando aqui a produção dos próprios queijos aqui na propriedade, foi isso? Foi, para poder viabilizar, já que na época o preço do leite estava muito baixo, não pagava a produção, eu resolvi fazer o final da cadeia, que seria a queijaria. Vamos lá para conhecer o trabalho, conhecer a queijaria? Vamos lá conhecer esse trabalho aqui da verticalização da produção aqui no Capricho. Fernando, o laticínio desde o início você teve a preocupação de trabalhar devidamente inspecionado, né? Você tem todo o regramento, todo o funcionamento dele devidamente inspecionado, é isso? Correto. Então você tem aqui seguindo todas as regras, né? Tem o layout, todo o processo. Todas as regras e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Fala um pouco pra gente desse espaço que a gente está aqui, desse início. Aqui seria a entrada aqui, nós temos uma barreira aqui para a entrada do Capriu, né? Aqui nós temos nosso vestiário, para funcionário. Aqui é lavagem das peneiras e dos panos da queijaria. Tá? Temos filtros aqui, água que recebe a cloração, não é feita aqui só para quando é queijo especial que tenha com água, mas é cloração feita com ultravioleta. Cloração não, é uma desinfecção ultravioleta. E aqui é por onde que é enviado o leite para processamento. Que vai para o processamento. Que abre aqui e a mangueira entra por aqui. Então você tem todo um sistema fechado aqui. Todo fechado. Já vem o leite lá do resfriamento, é bombeado, vai direto para pasteurização e processamento. Isso. E aqui a barreira sanitária, efetivamente, de acesso restrito aqui à área, né? Agora aqui ao fundo nós estamos vendo um esterilizador de ultravioleta para certos queijos que precisam levar água durante a produção. Então é um método que temos para esterilizar a água, é esse. Que é, inclusive, bastante inovador do ponto de vista de utilização em queijarias, né, Fernando? É um trabalho que eu não conheço. Então, porque como aqui não se usa conservadores, nem conservantes, então eu preciso que as coisas sejam muito bem esterilizadas. E esse foi um equipamento que trouxe aqui toda a eficiência que você precisa para fazer o processo de produção. Um detalhamento aqui, né, que nós estamos vendo aqui, uma inovação que foi aqui implementada aqui pelo criador e empresário Fernando, aqui no laticínio, com a esterilização da água, utilização do sistema ultravioleta, que é esse equipamento que nós estamos tendo a oportunidade de ver ao fundo. Fernando, que tipos de queijo você tem trabalhado hoje aqui? Qual que é o foco da produção que você tem feito na verticalização aqui? Atualmente, como está na entre-safra do leite, agora que começou a ter, só estou fazendo no momento o Boursin Gourmet, que é para culinária. Então, nesses embaldes com 3,5 kg ou com 1 kg.
E também temos mantendo no momento aqui o Boursin em bolinhas aperitivo, também que é para como tirar gosto. E os outros queijos que nós fazemos maturados, vai começar a produção agora novamente, só vai daqui a 6, 8 meses, pelo menos, de maturação. E tem sido o carro-chefe, então, trabalhar com esse tipo de embalagem do Boursin Gourmet, que permite uma versatilidade de uso aí em pizzarias, em padarias, para culinária, de modo geral, culinária francesa. E a clientela que você tem trabalhado libanesa, todas. Te permite uma diversidade de utilizações. E o Boursin, ele é muito versátil na própria utilização e harmonização com várias formas de uso, né, e a praticidade dele fazer. Ele pode ser temperado também, Exato. Como faz aqui, vende temperado com alho, ou com cebola caramelizada, ervas de Provence, Kümmel também, que é um tempero alemão. Dá uma diversidade de uso e praticidade, né? Então tem sido aí o carro-chefe que você tem trabalhado aí com o volume da produção aqui da propriedade. Nós estamos vendo aqui a oportunidade de ver, são potes de 3 quilos e de 1 quilo. 3,5 kg e 1 quilo. E 1 quilo. Então, 3,5 kg e 1 quilo, Boursin Gourmet, com essa linha de produtos aqui, a diversidade aqui do Capril. Todos eles sem conservantes e sem outros tipos de aditivos. Quer dizer, é o mais natural possível dentro desse processo que você faz aqui de produção. Então está aí a produção de queijo tipo Boursin, aqui do Capril Hydron, tendo a oportunidade de conversar aqui com o produtor Fernando Stein. Nós vamos detalhar um pouco mais desse trabalho, desse processo. Fernando, nós estamos aqui na área externa aqui, do laticínio, uma área que você fez, inclusive, tem a oportunidade de fazer para que pessoas que venham visitar tenham a oportunidade de ver o processamento de forma bastante transparente, mas sempre com cuidado, né, do acesso restrito, né, só as pessoas que efetivamente trabalham, mas nos dá a oportunidade de conhecer um pouco desse trabalho e continuando a ver o fluxo aqui, né? A gente viu há pouco lá a entrada e a recepção do leite. Isso. A partir daí, como é que é o fluxo? Então, lá nós temos a recepção do leite. Ele aqui entra, tem o tanque de pasteurização ali. Ok. Após a pasteurização, ele, no caso do Boursin, ele é deixado nesses recipientes ali para maturar durante um dia, para depois ir para secagem, depois para embalagem. Outros tipos de queijo, quando são feitos ali, depois daquela porta ao fundo ali é uma câmara de maturação. Okay. Ele primeiro fica nessas estantes aqui para curar um pouco, secar um pouco. Depois ele vai para a câmara de maturação. E dependendo do tipo de queijo, ele tem um tempo de maturação, né? Tem queijo aqui que fica 1 ano e meio. 1 ano e meio? O grana padano fica 1 ano e meio. Aliás, foi até um trabalho que você fez pioneiro de fazer o grana padano com leite de cabra, né? Isso. Foi um dos poucos no Brasil sendo feito, né? E fiz também já muito queijo mussarela. Com o leite de cabra? Com leite de cabra também. E então, dali depois temos uma sala do lado, ali, que é onde depois é a embalagem. Para poder que a saída e a expedição em outro ponto. Então, seguindo aí todas as regras, todas as normas, né, de inspeção, de qualidade, com fluxo de produção aqui. Qual a capacidade de produção instalada hoje que você montou na queijaria? Eu consigo processar aqui até 300 litros por dia. 300 litros por dia. Perfeito. Então, conhecendo detalhes aqui da queijaria, aqui do Capril Hydron, do criador Fernando Stein, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais, contando a história aqui do Capril. Fernando, nós vimos lá todo o seu trabalho, né, de implementar efetivamente a queijaria, de trabalhar os queijos aqui dentro do foco hoje que você está trabalhando com mercados que você mesmo, inclusive,
né, abriu e trabalhou. Como é que foi o processo de implantação da queijaria? Né? A gente sabe que tem toda aí uma legalização, uma legislação feita para que você possa estar aí com o produto sendo comercializado. Como é que foi esse trabalho de legalização? Foi uma coisa complicada que eu cheguei, inclusive, ao ponto de desistir. Tamanha burocracia. Que queriam, a proposta era uma queijaria artesanal, com a produção de até 3.000 litros mês, ou seja, 100 litros diário, mas me exigiam análise de água semanal com responsável técnico, quando, inclusive, eu tinha que pagar também, queria que eu pagasse a água, quando, inclusive, a norma técnica diz que era só para... O responsável técnico era acima de 3.000 litros hora. Eu ainda perguntava, mas quantos para produzir 100 litros por dia, quanto você acha que eu vou usar de água? Só para lavar alguma coisa? Então, queriam que eu usasse água clorada, o que é inviável para fazer queijo com água clorada. Claro. Eu tenho na queijaria um tanque de sanitização, que inclusive é com teor de cloro altíssimo e vinagre dentro, que é onde as formas são desinfetadas, ficam horas ali dentro, mas é com teor de cloro muito forte. E com esse foco, eu preciso, como eu não uso conservantes nem outras coisas químicas, eu preciso que tudo esteja muito esterilizado. Claro. Então eu uso isso. A água clorada, inclusive, lavar uma forma com água clorada não resolve nada. Tem que ficar de molho. De fato, tem que ter o tempo dela ali, né? Inclusive, para certos produtos ainda, eu tenho uma câmara de ultravioleta, quando é algum pote plástico, eu boto ali, deixo hora ali dentro com luz ultravioleta para esterilizar. Esterilização. Tem uma câmara que você não consegue ver ali dentro, porque está no outro canto. E aí você toca num ponto que é extremamente interessante. O produtor, né, que tem um trabalho sério, focado, ele sabe que segurança alimentar e qualidade do produto não se discute, né? Isso está intrínseco ao trabalho do produtor, desde a originação da matéria-prima lá na ordenha até a produção final. Né? E para um produtor artesanal como eu, a minha importância é que o queijo tenha qualidade. Se ele não tiver qualidade, precisa de fiscalização. Lógico. Acabou. O consumidor é o fiscal. Acabou, né? Acabou a queijaria. Queriam, inclusive, na época que eu tivesse uma lavanderia para a roupa que é usada lá dentro. Eu falei, sou eu só aqui dentro. Eu vou ter que fazer uma lavanderia? Não, você pode usar uma firma credenciada para lavar a roupa. É brincadeira. Não, você ri. Mas não, é o fim da vida. Isso a gente tem procurado, Fernando. É interessante. A gente volta a insistir. Nós não estamos aqui para fazer qualquer tipo de crítica a qualquer tipo de órgão ou as pessoas. Né? Nós estamos aqui para personalizar o problema. O fato é, para a atividade de pequeno porte, há necessidade de ter uma legislação que atenda o pequeno produtor. Ponto. Quer dizer, viabilizar, né? Porque tem custo, tudo tem custo, né? E não é barato, né? Diga-se de passagem, muito pelo contrário, né? E como você falava, qualidade, ela é independente do processo ou do selo. O mal interessado é o próprio produtor. O produto tem que ter aceitação, porque senão também a produção é pequena e ele acabou. Claro. E aí veio todo esse desafio, quer dizer, você passou por todo esse processo para chegar ao ponto. Eu passei por esse processo já querendo desistir, porque toda hora era uma coisa a mais. Responsável técnico, um veterinário, responsável técnico pela água, lavanderia, tudo como se fosse uma indústria de laticínio. Inclusive, quando eu aleguei isso, eu falei, não, mas você é uma indústria. Está de brincadeira, né? Não tem... E aí as desproporções da legislação, né? Quer dizer, realmente, a gente tem percebido também ao longo desses últimos anos que a legislação tem tido uma alteração, uma mudança com o CISB, com o Celuarte e outros processos, exatamente com essa visão, quer dizer, uma visão realmente inteligente para o processo, né? Exato. Mas quando você foi legalizar lá, até tem quanto tempo de legalização que começou? 5 anos. Essa flexibilização ainda não estava prevista, né? Quer dizer, você pegou uma lei mais antiga ainda, né? Inclusive para rótulo e tudo era um problema. Tudo não podia. Eu tinha minhas discussões, inclusive, quando eu levava o rótulo para ser aprovado. Eu também fiz um rótulo que era para leite de cabra. Mas tinha que estar escrito, contém leite de cabra, que eu achava óbvio. Não, mas tinha que estar escrito. Contém leite de cabra. Contém leite de cabra. O que você está vendendo? Leite de cabra. E contém leite de cabra. Atenção, alérgicos, contém leite de cabra. São coisas da legislação. Bom,
E aí você, inclusive, comentava há pouco aqui, conversando nos bastidores com o Fernando, que é um pesquisador, uma pessoa sempre antenada, né? E você sempre teve o cuidado também de acompanhar o mundo afora, né, Fernando? Em outros países, como é que está essa produção, como é que é a característica da produção, totalmente artesanal, né? E um detalhe também que tinha interessante, que eu também no rótulo, outra discussão, tinha que ter conservante. Falei, mas eu não uso, mas tem que ter. Eu sou obrigado a fazer uma coisa que eu não uso. Tinha que botar no rótulo que tinha conservante, embora não tivesse. Fora do normal. Eu era obrigado a usar conservante. Quer dizer, para um produto que você está querendo ser o mais natural possível, você tinha que ter. Não pode fazer sem conservante, tem que ter conservante. É complicado, né? É muito. E você, nesse processo de produção e de legalização do laticínio, você também definiu algumas linhas de produção e chegou aí a alguns produtos que é o seu foco hoje, que é o seu trabalho. Você não tem uma linha grande de produtos, mas focou em produtos que te abriram mercados que te atendem efetivamente bem hoje. Baseado até na produção leiteira, que é baixa, não é viável. Abriu um leque muito grande. Foi baseado mais naquilo que no gosto pessoal, né? Claro, digamos, que eu faço. Era o grana padano, Golda, feta e o Bursan. Esse é o produto que você tem trabalhado hoje. Fernando, aí veio um outro trabalho, né? Que é buscar um consumidor. Nesse trabalho todo que você desenvolveu aqui, de implantar a queijaria, produzir os queijos e trabalhar o mercado, teve desafios, teve dificuldades de colocar o produto, de fazer com que o consumidor consuma produtos derivados do leite de cabra? Eu acho que se você tem um produto bom, isso não chega a ser um problema, porque eu comecei visitando alguns lugares, oferecendo, né? E de poucos lugares que eu fui assim, que eu consegui, todos os meus clientes são indicados por eles. Não fui eu que abri o cliente que me procurou. Perfeito. Na maioria deles. Eu acho que 80% dos meus clientes foram eles que me procuraram, não fui eu. O que mostra que o produto, além da qualidade, tem... O interesse é meu, se perdeu a qualidade do produto. Claro. Mas o que você acha, na sua opinião, na sua visão, que precisa ser feito para a gente ampliar esse universo de consumidores dos derivados do leite de cabra? Eu acho que precisa um pouco da divulgação porque muita gente tem uma má impressão do queijo de cabra, porque já provou com queijo de cabra com sabor chamado Hercino, que é um gosto de bode, e realmente é traumatizante, o gosto é muito ruim. O pior queijo de vaca não chega aos pés de um queijo de cabra mal feito. E aí essa experiência ruim... Já tem um mercado que é mais restrito para determinado segmento da população. E uma parte desse segmento que já provou algum queijo de má qualidade realmente não tenta provar de novo não, porque, acredite em mim, é muito ruim. E aí realmente até focar sempre na qualidade, produtos de excepcional qualidade, e o consumidor ter a oportunidade de ter acesso a esse queijo, né? Divulgar, experimentar. Aqui, por exemplo, não sai um lote sem que eu experimente primeiro. Perfeito. Tem que ter rastreabilidade, tem que ter controle, né? Aliás, é importante salientar aqui também, né, a gente comentava há pouco aqui, Fernando, com essa experiência, né, da engenharia naval e pelo fato de ser engenheiro dedicado aos números, você também planilha tudo, né, Fernando? Você tem tudo na ponta do lado, na planilha, né? Fazendo médias e rendimento de produção, quer dizer, você está tudo na ponta do lado. Custo elétrico, de gás, dos insumos que vão, tudo. Quer dizer, elevar a coisa de fato, independente do tamanho, de forma extremamente profissional, né? Senão você não tem nem como formular um preço de venda, né? Fica difícil até de saber, você né? Você sabe quanto custa. Como é que vai saber a quanto vender, né? Fernando, vamos chegando ao final aqui da nossa visita. É um prazer a Expedição Brev Brasil poder estar aqui. Primeiro para entender e conhecer a história aqui do Capril Hydro, né, com toda essa característica de um engenheiro naval que dedicou parte da sua vida à produção do leite de cabra, fez zootecnia, saiu da engenharia, foi para a zootecnia, dedicado aqui à produção. Obrigado por receber a Expedição Brev Brasil, por nos dar a oportunidade de abrir as portas da sua casa, os porteiros da propriedade, para entender e conhecer mais esse projeto da Capinocultura. Então, muito bom ver esse trabalho sendo feito aqui. Parabéns pelo desafio e pelo seu desprendimento em ser mais um dedicado à Capinocultura. Obrigado por nos receber aqui. Foi um prazer.
Eu gostaria, né, sempre a gente tem tido a oportunidade aqui de pedir às pessoas por onde a expedição passa, que vocês possam deixar uma mensagem a quem acompanha a Expedição Ver Brasil. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem. Então, a todos que se interessam, são apaixonados pela caprinocultura, que procurem mesmo racionalizar a produção para viabilizar os custos e sempre se dedicar à qualidade dos animais, ou quem fabrica um produto final, tipo queijo, também sempre ter algum cuidado com a sua produção, sempre visando a qualidade. E, com isso, com certeza terá sucesso. Perfeito. Para quem quiser fazer contato aqui, conhecer o Capril Hydron, comprar os produtos, tem uma página no Instagram, um telefone de contato, como é que faz para a venda particular eu não tenho feito mais, até no início eu fiz, mas era muito picado e eu entrega normalmente no Rio, muito trânsito, realmente era muito complicado. Hoje em dia a gente só vende para estabelecimento comercial, geralmente restaurantes e congêneres, e nós temos uma página no Instagram, né, que é queijaria.caprilhydron, né, e o telefone daqui é 21 99608 7002. Você que acompanha a Expedição Brasil, segue o link aqui, tanto aqui do Instagram quanto o telefone de contato aqui também do Capril e do Fernando, para que você possa acompanhar, conhecer os trabalhos e os interessados, né, buscarem também os produtos aqui. Fernando, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi um prazer a gente estar aqui. Forte abraço. Você que acompanha a Expedição Ver Brasil, se inscreva no canal do YouTube, nos acompanhe, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as novidades, as publicações dos vídeos que são feitos toda segunda, quarta e sexta-feira. Nos acompanhe também na página do Instagram e do Facebook para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por esse Brasil afora. Esperamos vocês lá. Até a próxima.